Povo de Deus, muito boa tarde. Deus te abençoe, Deus te guarde, muita paz, muita serenidade, que o amor de Cristo reine em sua casa, em sua família, em sua vida. Deus abençoe onde quer que você esteja, Deus abençoe onde quer que você vá. Nesse dia de sábado por completo, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Estou no meu horário de almoço, para que nós venhamos aprender mais do Senhor Jesus Cristo e aplicar em nossa vida. A palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23, 27 e o 28. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 23, 27 e 28. Assim nos fala a bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Meus queridos, é uma passagem bastante conhecida por todos nós. Se trata da passagem do rico e do Lázaro, onde Lázaro vivia perto da casa do rico, querendo comer das migalhas do rico, e tinha seu corpo cheio de chagas, e o rico se regalava em comida do bom e do melhor. E os dois morreram. Lázaro foi para o seio de pai Abraão, e o rico foi para o Hades, lugar de tormento. E impressionante, meus queridos, que ele estando lá no Hades, ele faz 2 pedidos para Abraão. Primeiro pedido, ele pede para que pedisse para Lázaro molhar o dedo dele para colocar na sua língua. E o segundo pedido, ele pediu para que Lázaro descesse e fosse na casa dos pais dele para dar testemunho que o inferno existe, que o lugar de tormento existe. Eu quero falar com você sobre o segundo pedido desse homem que estava no Hades, atormentado pelas chamas. E ele reconheceu que realmente ele tem lugar que há tormento. Mas o pedido que ele fez, meus queridos, foi um pedido em vão. Pode ser um pedido tarde demais, um pedido que não tem mais resposta, um pedido que não tem mais solução, porque depois que estiver no Hades, estiver no inferno, não adianta mais orar, não adianta suplicar, não adianta pedir, não adianta se arrepender, enfim, lá é o ponto final. E o interessante é que ele lembra que tem pai, irmãos. Agora imagine, meus queridos, como era esse rico na casa para os irmãos e para o pai dele. Eu imagino, meus queridos, que quantos conselhos errados esse rico deu para o seu irmão, quantos conselhos errados esse rico deu para sua irmã, quanta desobediência esse homem foi com seus pais. E eu quero ir mais à frente, mais abrangente. Eu quero falar um negócio para você. E ele estava sendo atormentado lá dentro, porque ele disse: rapaz, porque eu não fiz o meu melhor na casa do meu pai, porque eu não fiz o melhor com meus irmãos, porque eu não fiz o melhor com as minhas irmãs. Eu tenho comigo que com certeza Lázaro falava de Jesus Cristo para ele, falava que ele estava errado, mas não dava ouvido. Eu imagino que Lázaro pregava a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas ele não deu ouvido, e ele agora está sendo atormentado até agora e eternamente lá no Hades. E ele está pagando um alto preço porque não ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi uma pessoa dentro do lar, uma pessoa desobediente, uma pessoa que se ensinou coisa errada para os irmãos, uma pessoa que só orientou coisa errada para as irmãs, enfim. Meus irmãos, não adianta depois que no inferno não vai adiantar mais para nada fazer pedido. Se nós tivermos de fazermos, tem que fazer enquanto está vivo. Se nós tivermos de ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, tem que ouvirmos e praticarmos agora. Se tiver de sermos um bom esposo, tem que ser com vida. Se tiver que ser uma boa esposa, tem que ser com vida. Se tiver de ser um bom filho, tem que ser com vida.
Se você tiver de praticar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tem que ser agora. Se tiver de arrependimento, tem que ser agora, contar com vida, depois que morrer, meus queridos. Se for para o inferno, é tarde demais. Não vai adiantar para nada. Veja que o tormento desse homem, além de ser atormentado por essa chama, ele estava sendo atormentado por uma coisa que ele ouvia, que ele tinha condições de fazer melhor, que ele tinha condições de se arrepender, mas agora o arrependimento é tarde demais. Talvez eu esteja falando para um pai, talvez esteja falando para uma esposa, talvez esteja falando para um filho, que esteja orientando a sua esposa no caminho errado, que esteja orientando o seu esposo no caminho errado, que esteja orientando o seu filho no caminho errado. Talvez eu estou falando para um filho desobediente a pai e a mãe. Talvez eu estou falando para uma família que está seguindo um caminho errado, que está seguindo um caminho contrário à palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse jovem rico, ele estava sofrendo por ele, e ele tinha consciência que os irmãos dele, o pai dele, ia para o mesmo lugar que ele estava, sofrer aquele tormento no lago de fogo, no Hades, sofrer aquele sofrimento que ele estava passando. Meu irmão e minha irmã, é hora de se converter para o Senhor Jesus Cristo. É hora de você chegar para sua esposa, se arrepender, pedir perdão a ela, possa ser que você esteja praticando com ela. É hora de você chegar, conversar com a sua esposa, pedir perdão se você está maltratando ela, se você não dá ouvido a ela. É hora, minha irmã, de você reconhecer que seu marido ele tem qualidade. É hora, minha irmã, de você reconhecer que o seu marido batalha por você. É hora, minha irmã, de você reconhecer que seu marido precisa de ajuda de você. É hora, meu irmão, de você reconhecer que a sua esposa também tem qualidade. É hora, filho, de você obedecer seu pai, obedecer sua mãe. É hora, filho, de você ver os caminhos que você está seguindo. Enfim, esse rico, ele lembrou dos pais e dos irmãos no inferno, no Hades, no Hades. Porque, meu irmão, depois que estiver lá, não adianta orar, não adianta se arrepender, não adianta, meus irmãos, fazer pedido nenhum que não vai ser ouvido, porque lá é ponto final. Eu imagino que nessa oração que esse rapaz estava fazendo, perdida, não tem versículo mais ouvido. Por isso, meus queridos, é hora de se arrependermos, é hora de buscar o Senhor Jesus Cristo contra tempo, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo como vocês ouvem, colocar a palavra do Senhor Jesus Cristo em prática, porque o Hades e o inferno, ele é real, ele existe. O inferno, o lugar de tormento, ele existe, que não foi feito para mim nem para você, foi feito para Satanás, que já está julgado. É hora de você se rever os teus conceitos dentro de casa, meu irmão. É hora de você rever seus conceitos dentro de casa, minha irmã. É hora de você rever seus conceitos dentro de casa, filho. É hora de vocês ver que caminho vocês estão seguindo, que rumo vocês estão tomando a direção. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Medita nessa palavra. Busca o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo, enquanto o Senhor há tempo, enquanto há vida. Porque depois que morrer, se não houver arrependimento, transformação, mudança, não adianta. É oração perdida, é tarde demais. Deus te abençoe, te guarde. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.